Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de terapia familiar. Olha só que top, que magnífico, né? Falei para vocês nas outras aulas que se passaram, para você ter paciência, que eu preciso passo a passo aqui, trabalhar aqui algumas dinâmicas para a gente poder esquentar a aula, tá bom? As 4 primeiras aulas vai ser assim, na terceira, então preciso ir passo a passo com você, para você poder entender lá na frente o porquê que eu falei algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Eu falei que na primeira aula que nós não fomos preparados para o matrimônio, não fomos preparados para maternidade, para paternidade, nós não fomos preparados para conjugalidade, para sexualidade, nós não fomos preparados para essa dinâmica do matrimônio, para a maior instituição da Terra, que é a família. Nós não fomos preparados. E por isso, nós sofremos grandes perdas, grandes consequências por não ter esse devido preparo. Então, por que os médicos eles operam? Por que os médicos eles triunfam no trabalho dele? Porque se prepararam para isso. Por que os engenheiros fazem grandes prédios? Porque se prepararam para isso. Por que o jardineiro faz belas paisagens? Porque se preparou para isso. Por que a costureira fez uma bela roupa dessa? Porque ela se preparou para isso. Então, por que a gente não fracassa no relacionamento? Porque a gente não se preparou para isso. Nós não nos preparamos para o casamento. E é por isso que nós sofremos grandes perdas. Por essa razão. Então, pelo fato de nós não nos prepararmos para o casamento, a gente vai sofrer grandes consequências. E isso nós aprendemos na primeira aula. Já na segunda aula, eu falei sobre a questão do choque cultural, que é aquela questão dos cônjuges não entenderem por que o outro tem aquele comportamento. E quando ambos entendem porque um tem um comportamento totalmente diferente do dele, isso vai gerar o choque cultural. Por exemplo, vai entrar um casal totalmente distinto. Ela torce para o Flamengo, ele torce para o Palmeiras, ela gosta de churrasco, ele gosta de fritura, e assim por diante. Ela gosta de refrigerante, ele gosta de suco natural. Então, e está tudo bem. Foi o que nós aprendemos na nossa aula. E está tudo bem. Não tem problema nenhum se dos gostos serem totalmente diferentes, dos gostos serem totalmente distintos. Para o casamento dar certo, você tem que entender isso. Você tem que entender isso, porque os casais são totalmente diferentes. Para de querer casar com alguém que pensa igual a você, que tem... Não. Quando os casais pensam iguais, ele nunca vai errar. Ela nunca vai errar, porque ele sempre vai concordar com ela. Ela sempre vai concordar com ele. E se ambos estiverem errados? Se ela estiver errada? E se ele estiver errado? Se ela estiver equivocada? Se ele estiver equivocado? Quem vai corrigi-los? Quem vai peitá-los? Quem vai dizer que ele errou? Quem vai dizer que ela errou? Quem vai dizer que eles se equivocaram? Por isso, claro, não 100%, mas é importante que pelo menos 50% deve discordarem, deve ter pensamento diferente. Por quê? Porque um é o equilíbrio do outro. Entenda isso. O casamento é para que um seja o equilíbrio do outro. E quando eles se juntam, proporcionam um verdadeiro e real equilíbrio matrimonial. Por isso, as diferenças é para que ambos encontrem equilíbrio. Como? Na falha do outro, na autenticidade do outro. Então, é preciso ter essas diferenças. Então, foi isso que nós aprendemos na nossa segunda aula sobre esse choque cultural e entender que é totalmente normal serem diferentes, tá bom? Vai ter a diferença. Isso aí é inegável. Segundo, e na aula de hoje, quero dar mais um ponto importantíssimo na aula de hoje. É entender a motivação que você vai casar.
Por que que você quer casar? Ah, mas eu quero casar para mim ser feliz. Não, é uma atitude equivocada você querer casar para ser feliz. Ora, ninguém casa para ser feliz. E nem também casamos porque somos felizes, para fazer o outro feliz. Então, também. Mas o principal, ninguém casa nem para ser feliz e também não casa para fazer o outro feliz. Casamos de fato porque somos felizes. Não casamos para ser feliz e não casamos para fazer o outro feliz. O casamento é porque somos felizes. O casamento não é para alguém me completar. Não. O casamento é porque somos completos. O casamento, ninguém deve casar porque está se sentindo sozinho. Não. Uma moça falou assim, ah, eu tô tão bem, eu estava no relacionamento, mas agora eu fiquei só, eu me sinto tão bem agora, tô tão bem, tô com 3 anos me sentindo tão bem solteira. Falei, opa, agora que é o momento certo para você casar, porque você está bem. Casamento não é para casar quando você não está bem. É para você casar quando está bem, quando está resolvido, quando está preenchido. Então, o que é um casamento? Casamento é feito por duas pessoas que são felizes até a tampa, porque quando eles se juntam, eles vão transbordar um na vida do outro. Casamento é com duas pessoas felizes enquanto solteiras e que são estritamente bem resolvidas, que quando elas casam, elas começam a transbordar um na vida do outro. Que magnífico, que extraordinário. Isso vira um casamento top. Isso vira um casamento magnífico, quando eles entendem que não casam para ser feliz, que eles não casam para fazer o outro feliz, mas que eles casam para ambos transbordarem na vida do outro. Olha só que extraordinário. Quando eles entendem isso, que o casamento é o transbordo na vida do outro, aí sim, de fato, eles vão encontrar o verdadeiro sentido e a raiz de tudo do que é felicidade matrimonial. Portanto, não case, o que nós estamos trabalhando nesse terceiro momento, nessa terceira aula, é o motivo que te leva a casar. O motivo que vai fazer você casar. Você não vai casar para ser feliz e nem vai casar para fazer o outro feliz. Você tem que casar porque você é feliz. Porque quando você diz, eu vou casar porque eu me sinto tão vazia. Então quando você casar, é isso que você vai passar para o outro. Porque afinal de contas, nós damos o que temos. Então quando você dá o que tem e na verdade o que você tem é esse vazio, só questão de tempo. Mas de novo, outra vez, esse vazio existencial vai se revelar na vida do outro ou da outra pessoa. Então, casamento não é para ser feliz. Casamento não é para fazer o outro feliz. Casamento é porque eu sou feliz. Eu sou um solteiro bem resolvido. Sou um solteiro que gosta de mim. Sou um solteiro que cuida de mim. Sou um solteiro que me amo. Cara, isso aqui é muito bom. Porque você só é capaz de amar outra pessoa se você se amar. Você só é capaz de suportar outra pessoa se você se suportar. Você só é capaz de entender outra pessoa se você se entender. Você só é capaz de abraçar outra pessoa se você ofertar esse abraço que você precisa, que você gosta. Você só é capaz de perceber outra pessoa se você se perceber. Você só é capaz de notar ou olhar para outra pessoa se você for capaz de se notar, se olhar. Você só é capaz de admirar outra pessoa se você se admirar você primeiro. Porque não é sobre o outro casamento, é sobre você. É como você está no palco dessa vida. É como você se encontra nessa existência. É como você se encontra nessa dinâmica chamada vida. Não é sobre o outro, é sobre você. E nós casamos com a perspectiva errada, com a motivação errada. Eu quero alguém para cuidar de mim. Quero alguém para me compartilhar minhas coisas. Quero alguém para me notar.
Quero alguém para preencher. Quero alguém para transar, para namorar, sair de mão dada, para ter uns fios, para cuidar dos bichinhos, dos barrigudinhos. Quero ter alguém para compartilhar. Não gosto de ficar só, não nasci para ficar só. Então, essa é uma das motivações erradas. Então, qual é a verdadeira motivação? Quando você perguntar para alguém e perguntar, por que você quer casar? Ah, porque eu sou tão feliz, tão resolvido, sou tão bem comigo mesmo que eu quero compartilhar isso com alguém. Eu quero me presentear para alguém. Olha só, que fantástico. Então, o sentido do casamento é quando você se vê como um presente para a vida do outro e não como uma pedra de tropeço. O verdadeiro sentido do casamento é quando você se vê como um presente na vida do outro e não como uma pedra de tropeço. É por isso que você tem que estar tão resolvido contigo mesmo, tão feliz contigo mesmo, que você se considera uma dádiva de Deus, um presente do Criador para o outro e não uma pedra de tropeço. É por isso que você tem que estar feliz, é por isso que você tem que estar contente, bem resolvido consigo mesmo. É por isso que você já consegue colocar uma foto nas redes sociais, porque revela a sua autoestima e bem com a vida. Quando não tem foto ainda, se você não consegue colocar uma foto no WhatsApp para as pessoas te ver como é que você quer se mostrar para a pessoa que você resolveu casar, se você tem vergonha de mostrar uma foto, o que tirar seu cônjuge, a pessoa que você vai decidiu casar, decidiu manter um matrimônio, um relacionamento. Se você tem vergonha de si mesmo, imagine o outro. Imagine o seu marido. Imagine a sua esposa. Se você não gosta de socializar, não case. Se você não gosta de prestar contas, não case. Porque essa é a realidade do casamento. Essa é a motivação do casamento. Se você não gosta de prestação de conta, pula fora. Case não. Sai fora daí. Vá tentar qualquer coisa nessa vida, menos casar. Não, não case não. Nem pense em casamento. Porque casamento é feito para homem e não menino. Menino precisa de mamadeira e não de casamento. Menino precisa de chupeta e não de um matrimônio. Porque casamento é coisa séria. E coisa séria é para homem, foi feito para homem e não para menino. Menino gosta de algodão doce, menino gosta de sorvete, menino gosta de PlayStation. Casamento é para homem. Casamento para pessoas adultas e não adolescentes e não adultos infantilizados. É para homem que estão dispostos a dar prestação de conta. Se você não dá prestação, não quer, na minha vida cuido eu, não dou satisfação para ninguém. Então não case, fique sozinha. Que assim você não precisa dar satisfação para ninguém nessa vida. Mas eu tenho um momento, tem minha privacidade. Tem não, quem é casado não tem privacidade. Quem é casado, ele vive para o outro. E o outro vive para você. Quando isso acontece, vocês vão descobrir o que de fato é felicidade. Quando você descobre que tem alguém que tem coragem de dar a vida por você. Isso é fenomenal, isso é chique demais. Isso é muito top. Descobrir que tem alguém que morre por mim. Descobrir que tem alguém que dá a vida por mim. Isso é muito top. Descobrir que tem alguém que está ali me esperando para fazer minha comida, que se preocupa comigo, que quer me dar meu remédio. O marido nunca sai de uma casa dessa. A esposa também nunca sai de um lar desse. Por que nossos filhos não querem sair dentro de casa? Porque nossos filhos sabem que nós damos a vida por eles. Os nossos filhos sabem que nós nos preocupamos com eles. Os nossos filhos sabem que nós vamos protegê-los, cuidá-los. Os nossos filhos sabem que nós vamos dar remédio, fazer a comida dele, mandar ele escovar os dentes. Se teu filho, tu se preocupa com isso e não desiste dele, por que você quer desistir do seu cônjuge? Se teu filho não tem paciência, por que tu não tem paciência com o teu cônjuge? Teu cônjuge é mais importante que teus filhos. Porque tu só tem teus filhos por causa do cônjuge. Quando você entender isso, que mas não existe ex-filho, justamente por isso. Porque quando vocês se separam, vocês preferiram a morte do que reatar o relacionamento. E
Porque o matrimônio até que a morte separe. E ao separar, você não teve paciência para poder reatar o matrimônio, a conjugalidade, o casamento. Portanto, cuide bem dele, cuide bem dela. Depois de Deus, o seu cônjuge é a pessoa mais importante dessa vida. Essa mulher, tua esposa, é a pessoa mais importante dessa vida. O teu marido é a pessoa mais importante dessa vida. Ah, mas não me trata bem, não interessa. Porque não é sobre ele, é sobre você. É sobre como você vai atuar, é sobre como você vai agir no teu matrimônio, no teu casamento. Só você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso no teu casamento. Só você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso no teu casamento. Pense nisso e até a próxima aula.